Este caso aconteceu na Suécia, mas a notícia se espalhou rapidamente por veículos de notícias ao redor do mundo. Porque o crime cometido contra uma mulher grávida de 7 meses foi tão atroz, deixou muitos se perguntando por quê. As pessoas têm opiniões variadas sobre isso, incluindo se está relacionado à assimilação de refugiados e imigrantes na sociedade sueca. Porém, seja você o juiz e comente sua opinião. Vamos lá. No dia 29 de abril, 2023, à 1 da tarde, Melissa Elmborg chegou ao complexo de apartamentos de sua filha, Saga Elmborg, para pegar alguns itens. A família estava muito esperançosa com o futuro. Saga, de 20 anos, estava com 7 meses de gravidez. Com seu parceiro, Mohamed Amin Ibrahim, a quem eles carinhosamente chamavam de Amin. O jovem casal estava junto desde o outono de 2021 e eles esperavam um menino saudável em junho de 2023. Saga estava empolgada com a maternidade, compartilhando regularmente suas fotos de gestante com entes queridos. Sua família unida era muito solidária em sua jornada para a maternidade. Saga vinha se preparando diligentemente para a chegada do bebê, matriculando-se em aulas pré-natais e reunindo itens essenciais para o bebê. Melissa vinha morando com Saga intermitentemente para ajudá-la durante a gravidez. Ela havia saído por 2 noites, quinta e sexta-feira, 27 e 28 de abril, para dar ao casal alguma privacidade. Ao chegar no apartamento, Melissa estava ao telefone com sua outra filha, a cearense Julia. Ela tocou a campainha primeiro, caso Amin estivesse correndo por aí nu, mas ninguém respondeu. Irritada, ela bateu e chamou pela caixa de correio, mas não obteve resposta. Ao tentar destrancar a porta com sua chave, ela notou que já estava aberta. Que diabos eles estão fazendo não trancando as portas? Ela pensou, confusa. Saga sempre trancava a porta, mesmo para ir rapidamente ao porão ou buscar o correio. Ao entrar no apartamento, Melissa ouviu a torneira da cozinha aberta. Ela foi desligá-la, e então, para seu horror, ela viu Saga deitada de costas no chão do quarto. Seus longos cabelos escuros cobrindo o rosto. Melissa gritou em desespero ao telefone, ao ver uma tampa de mármore em cima de Saga e um cabo de lâmpada ao redor do seu pescoço, sem sinais de vida. Desesperada, Melissa levantou a mesa e chamou a emergência imediatamente. Vilken kommun ringer ni ifrån? Örebro. Vilken adress är ni på? Kungsgatan 36B. Är hon vaken? Nej, hon hade det här i 3 timmar. Hon är helt stel. Hon låg med lampan. Hur gammal är hon? Ta det lugnt. 20. Kan du påbörja hjärt-lungräddning? Ambulans är på väg. Hallå? Kan du påbörja hjärt-lungräddning? Du måste... Ambulans är på väg till dig. Är det Saga? Ja, det är Saga. Hon skulle till min mormor om 2 månader. Min dotter är död. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det här. Ela se lembraria depois que a reanimação cardiopulmonar foi inútil. Sua filha estava muito rígida. Ela também disse que sua filha estava fria. A polícia e os paramédicos chegaram rapidamente, mas tragicamente, tanto Saga quanto seu filho não nascido já estavam mortos. Os investigadores isolaram a área e iniciaram uma investigação de assassinato. O corpo de Saga foi encontrado no chão do quarto, entre a cama e um suporte de TV, parcialmente em um tapete. Ela estava deitada de costas, cabeça virada para a esquerda, braços ao lado do corpo, vestida com um conjunto canelado rosa, calças, cardigã e uma blusa. Sangue cobria seu rosto, especialmente ao redor do nariz, boca, olho esquerdo e testa. Um longo cabelo escuro, emaranhado com sangue, cobria seu rosto. O sangramento era visível, com a língua protuberante e o sangue escorrendo da narina esquerda até a bochecha. Vestígios de ácido desoxirribonucleico foram coletados debaixo das unhas e das roupas dela. Marcas da base da mesa foram encontradas no pescoço, coxa, calças e tapete dela.
Aos pés da cama, uma lâmpada com o cabo frouxamente enrolado no pescoço da Saga. O soquete da lâmpada estava sob o ombro esquerdo dela, sem danos na lâmpada. A base da lâmpada era circular e media cerca de 8,5 centímetros de diâmetro. Ao investigar o quarto e a sala, os detetives encontraram todas as gavetas abertas, com roupas espalhadas no chão. O celular de Saga foi descoberto na cama, debaixo de um cobertor. Um travesseiro na cama king size tinha uma depressão como se alguém tivesse dormido nele, enquanto no outro não, sugerindo que Saga estava deitada na cama sozinha antes de ser atacada. O chão do banheiro estava cheio de caixas de joias espalhadas. Não havia sinais de entrada forçada na porta da varanda ou nas janelas. Na cozinha, a comida foi deixada em uma frigideira no fogão. Pegadas de sapato foram coletadas por todo o apartamento? Com base na cena do crime, não parecia que havia ocorrido muita luta. O legista concluiu que Saga foi estrangulada e sufocada até a morte, com uma laje de mármore. A luta pela vida durou de 5 a 10 minutos, com o horário estimado da morte por volta da 1 da manhã, às 3 da manhã, em 29 de abril. A polícia começou a investigar o crime imediatamente em 29 de abril, começando com uma série de entrevistas com a família de Saga para juntar os eventos que levaram a essa trágica descoberta. De acordo com a mãe de Saga, Melissa, apenas no dia anterior, em 28 de abril, Melissa, Saga e alguns amigos se encontraram no Mocadele à tarde. Todos se divertiram, mas Saga estava nervosa, verificando o celular constantemente à espera de uma mensagem de seu namorado, Amin. A ansiedade de Saga vinha do plano de Amin de informar aos seus pais que ele seria pai. Com 7 meses de gravidez, Saga estava compreensivelmente nervosa sobre como essa conversa se desenrolaria. Segundo Melissa, Saga estava preocupada com a reação dos pais de Amin à notícia. Enquanto os outros continuavam com o jantar, Saga voltou para seu apartamento. Por volta das 7h30 da noite. A família de Saga sabia sobre seu relacionamento com Amin e o bebê que esperavam, mas a família dele não tinha conhecimento. Amin manteve seu relacionamento com Saga em segredo de sua família, que chegou à Suécia como refugiados da Somália, quando ele era apenas uma criança. Eles eram muçulmanos devotos, enquanto Saga e sua família eram cristãos. Amin temia que sua família desaprovaria seu relacionamento com Saga, principalmente com ela grávida, antes do casamento. Ele confidenciou a Saga que sua família poderia ostracizá-lo se soubessem a verdade. Rumores circulavam que Amin traía Saga com outras mulheres durante o relacionamento deles. Quando Saga descobriu que estava grávida, Amin inicialmente tentou persuadi-la a fazer um aborto, temendo as repercussões de sua família. Saga, no entanto, estava determinada a manter o bebê, dizendo que poderia criá-lo sozinha, se necessário. Quando ela anunciou sua gravidez à família em outubro, eles ficaram felizes e dispostos a apoiá-la. Sua avó compartilhou sabedorias para que ela refletisse sobre como isso funcionaria para ela e o bebê, levando em conta suas finanças e se seu namorado estava pronto para dar o próximo passo e apoiá-los como família. Ela também manifestou receio quanto às diferenças culturais entre a criação sueca dela e a de Amin. Com o tempo, Amin pareceu aceitar a gravidez e até concordou em morar junto com Saga em um novo apartamento maior em 2 de maio de 2023, com ele cobrindo o aluguel. Melissa notou que, apesar de Saga e Amin estarem juntos há quase 2 anos, ela só havia encontrado Amin 3 vezes. Isso foi surpreendente, considerando que sua filha estava grávida de 7 meses do bebê dele quando ele morreu. Melissa também se lembrou de ouvir uma conversa telefônica entre Saga e Amin, onde Saga confrontou Amin depois que uma mulher chamada Diana afirmou que Amin havia pedido a ela para chutar a barriga de Saga para induzir um aborto. Ademais, ao falar com sua filha, Diana revelou que estava tendo um caso com Amin. Amin conseguiu acalmar Saga, convencendo-a de que não era verdade. Quando Melissa descobriu o assassinato de sua filha, ela imediatamente instou a polícia a questionar Amin. A polícia estabeleceu uma cronologia dos eventos. De 27 a 28 de abril, Amin tirou licença médica do trabalho. No dia 27 de abril, Amin passou a tarde e a noite na casa de Saga.
Saga havia dado a ele um ultimato para informar sua família sobre o relacionamento deles, a mudança e a gravidez dela. Em 28 de abril, Saga também faltou ao trabalho, alegando estar doente. Amin deveria contar à sua família sobre o relacionamento deles naquela noite às 10, quando sua mãe voltaria do trabalho. Depois, Amin deveria ir atualizar Saga diretamente em seu apartamento naquela noite. Ela esperava por ele por volta das 11 da noite, e passou o dia todo enviando mensagens nervosas para ele. Sua mãe e amigos notaram sua ansiedade durante o lanche. A polícia descobriu que entre 11h13 e 11h15 da noite, em 28 de abril, Amin escreveu uma mensagem para Saga, afirmando que ele não contaria aos seus pais sobre ela e que eles não iriam morar juntos porque ele não poderia perder sua família. No entanto, ele nunca as enviou. Esses fatos estabeleceram Amin como um suspeito principal, sugerindo um motivo para o crime. Em vez de contar para sua família, ele foi à casa de Saga. A questão era o que aconteceu lá. Foi uma escalada ou uma premeditação? Curiosamente, a polícia descobriu que a mãe de Amin havia voltado para casa às 3 da tarde naquele dia, muito antes das 10 da noite. Amin já havia conversado com ela quando Saga enviava mensagens para Malde? Ou ele não teve coragem de contar a ela? Ou isso tudo foi uma farsa para enganar Saga sem intenção de cumprir? A polícia confrontou e interrogou Amin. Aqui estão as principais atualizações dos interrogatórios. Quando inicialmente informado sobre um assassinato que aconteceu em um apartamento na Kungsgatan 36B, que era o apartamento da Saga, Amin permaneceu calmo e até brincou com os detetives. Acharam estranho que ele não mencionou nada sobre sua namorada morar no endereço, fingindo não conhecer o local de todo. Ele perguntou quem morreu lá e então, estranhamente, questionou a polícia sobre como ele poderia possivelmente matar alguém no dia anterior. Quando informado de que uma mulher, Saga, foi assassinada, Amin imediatamente alegou que não era responsável pela morte dela, afirmando que tinha um álibi para a noite. E que a viu pela última vez no dia anterior, em 27 de abril, o que contradizia sua demonstração anterior de ignorância sobre o local. Devido a esse comportamento estranho, declarações contraditórias e as evidências acumuladas apontando para ele como o principal suspeito, a polícia prendeu Amin e o colocou sob custódia. Meses depois, Amin estava sendo julgado pelo assassinato de sua namorada grávida. A acusação apresentou evidências convincentes, afirmando que o ácido desoxirribonucleico de Amin foi encontrado nas escadas perto da porta do apartamento de Saga no dia 29 de abril, às 7h20 da noite. Essa evidência foi significativa, porque o cão farejador Amina, conhecido por detectar cheiros de até 24 horas, rastreou o odor. Isso sugere fortemente que Amin esteve no apartamento de Saga no dia 28, contradizendo sua alegação de não estar lá. A defesa se opôs à evidência, alegando que os testes foram feitos ao ar livre. No entanto, a inspetora Hannah Hockstrom testemunhou que o nível de dificuldade para o cão permaneceu o mesmo, independentemente de estar dentro ou fora de casa. A promotora Elizabeth Anderson afirmou que Amin matou sua namorada por sufocamento e estrangulamento através de pressão no pescoço, impactando sua traqueia e o suprimento de sangue para a cabeça. Amin entrou no apartamento de Saga usando a chave reserva enquanto ela dormia, conforme indicado pela depressão no travesseiro. Ele a atacou e eles caíram no chão ao lado da cama. Inicialmente, ele provavelmente usou o cordão, mas depois arrastou o tampo de mármore de 30 kg ou 66 libras e o enfiou contra a garganta dela, sufocando-a com seu peso. Como Saga estava grávida, ela teria lutado para se levantar sob o peso esmagador da mesa, que deixou marcas em seu pescoço e coxa. Estima-se que ela lutou por cerca de 5 a 10 minutos antes de sucumbir. Amin, então, encenou a cena do crime, puxando gavetas no quarto e espalhando joias no chão para simular um roubo. Em tribunal, Amin alegou que Saga poderia ter sido morta por uma gangue à procura de drogas. Ele alegou que havia recebido uma bolsa contendo uma grande quantidade de dinheiro e outros itens ilegais, e que havia usado anteriormente alguns dos conteúdos, o que os teria enfurecido. Confrontado pela gangue, ele os direcionou para o apartamento de Saga, sem revelar que havia usado parte do conteúdo.
Ele afirmou que a gangue provavelmente invadiu o apartamento de Saga e a matou ao descobrirem que faltavam alguns de seus pertences. No entanto, essa história era inconsistente com as conclusões do Tribunal de Distrito. Se Amin temesse as gangues, não estaria vivendo livremente em sua própria residência? Também não havia pistas, ácido desoxirribonucleico ou evidências forenses, ligando esses supostos itens ilegais ao crime. E se tal propriedade existisse, apenas o assassino saberia exatamente onde encontrá-la. Amin afirmou que Saga não tinha ideia disso, então por que o lugar dela não foi revirado de forma convincente? Essa declaração o incriminou, pois provou que somente o assassino saberia a localização exata do contrabando. Parecia mais provável que Amin tivesse inventado a história, já que seus amigos Samir Taleb e Abdi Abdi juraram sob juramento que desconheciam qualquer afiliação de Amin a uma gangue. O ácido desoxirribonucleico de Amin foi encontrado nas roupas e unhas esquerdas de Saga. Amin afirmou que eles fizeram sexo no dia 27 de abril, o que explicaria a presença de seu ácido desoxirribonucleico por todo o apartamento devido ao encontro apaixonado. Ele afirmou que nunca visitou o apartamento dela no dia 28. Evidências circunstanciais adicionais usadas no julgamento incluíam registros telefônicos de novembro de 2022, mostrando que Amin pediu a Diana Hussain para chutar a barriga de Saga para induzir um aborto. Os registros do celular de Amin mostraram que ele havia pesquisado no Google se fetos podem morrer de chutes. Um dos detalhes mais reveladores veio ao examinar as mensagens de texto trocadas entre Saga e Amin no dia em que ela foi assassinada. Saga tenta animá-lo antes de sua reunião com a família. Ele diz: "Parece que eu posso quase sentir meu coração batendo até o meu estômago." Pronto, Saga diz: "Apenas relaxe. Vai ficar tudo bem, querida. Fale comigo." Depois de um tempo, ele respondeu novamente, dizendo que contou para alguém e a pessoa levou na esportiva. No entanto, de acordo com o promotor, não havia nada na investigação que indicasse que Amin contou à sua família sobre Saga naquela noite. A derradeira mensagem de Saga foi transmitida logo após a meia-noite de 29 de abril. "Amor, fale comigo." Disse que o celular de Amin já estava desligado. Ele seguia para o apartamento dela com a intenção de matá-la. Após um julgamento que despertou muito interesse público na sociedade sueca, o destino de Mohamed Amin Ibrahim, ou Amin, ficou em jogo. Os promotores argumentaram com esses fatos. Amin tinha razões para terminar seu relacionamento e se livrar do filho, que ainda não nasceu. Ninguém mais é suspeito de ter motivo para prejudicar Saga. O apartamento não mostrava sinais de arrombamento, com fechaduras intactas e sem indícios de invasão. É improvável que Saga permitisse a entrada de alguém tão tarde da noite, próximo da meia-noite. Devia ser alguém que ela conhecia. Amin tinha as chaves do apartamento dela, então ele também poderia ter entrado ao destrancar a porta. Não havia sinais de luta que deixassem uma impressão nos móveis ou em qualquer outro lugar do apartamento, sugerindo que Saga foi pega de surpresa por alguém familiar para ela, como Amin. O ácido desoxirribonucleico encontrado na escada pelo cão farejador também apontou para o fato de que Amin estava no apartamento da Saga no dia 28, e não apenas no dia 27, sugerindo fortemente que Amin foi quem cometeu o crime. O sêmen de Amin foi encontrado nas roupas que Saga usava quando foi assassinada, e tanto na frente quanto atrás do corpo. Isso gerou debates no tribunal sobre a higiene pessoal de Saga, ou se ela estava usando roupas não lavadas. O ácido desoxirribonucleico, pré-existente, não corrobora a alegação da promotoria de que Amin estava presente no local em 28. O ácido desoxirribonucleico sob as unhas também levantou dúvidas sobre a frequência com que Saga tomava banho. Sua mãe atestou que ela tomava banho pelo menos uma vez por dia e lavava as mãos frequentemente, especialmente porque estava grávida e não queria ficar doente. Se Amin estivesse lá apenas no dia 27, haveria várias chances de remover seu ácido desoxirribonucleico debaixo das unhas dela. Na manhã após o assassinato, Amin deletou Saga do Snapchat e apagou as mensagens e chamadas do último dia dela, mas ainda foram recuperadas. Isso indicou que Amin tentava encobrir seus rastros antes da polícia contatá-lo. Os registros telefônicos de Saga no dia anterior à sua morte foram obtidos, mas os de Amin eram uma história diferente. No dia 28 de abril às 20 horas, o celular dela se conectou a uma torre de telefone perto de sua casa, indicando que ela retornou e permaneceu em casa.
Ela parecia usar o telefone constantemente entre 00:50 e 3 de 29 de abril, mas, então, sua atividade cessou. Antes, o telefone de Saga mostrou tentativas de contato com Amin e interações com seu amigo Samir, na intenção de fazer Amin entrar em contato. Já o telefone de Amin e seu álibi para a noite revelaram fatos chocantes. Amin afirmou que estava num carro com seu amigo Amir, que estava ocupado numa longa ligação. Porém, um exame detalhado revelou uma imagem bastante diferente. Entre 12h22 e 1h57 da manhã, o telefone de Amin ficou sem uso. Ele recebeu uma ligação não atendida de seu amigo Samir às 12h28. Saga pediu a Samir para verificar Amin. Naquele exato momento, o sinal do telefone o colocava perto do endereço de Saga, contradizendo as declarações de Amin de que ele estava longe com seu amigo Amir. Além disso, os detetives acharam improvável que ele estivesse apenas sentado no carro, ao lado de seu amigo, sem usar seu telefone. O tempo em que seu celular não foi usado coincidiu com o período não contabilizado em seu álibi, dando a ele a oportunidade de cometer o assassinato entre 00:28 e 03:30 da manhã. Além disso, os celulares de Amir e Amin foram misteriosamente desligados às 2h16 da manhã, embora o telefone de Amin ainda tivesse 40% de carga. Isso indica que alguém estava com os dois telefones. O desligamento do seu telefone também foi um padrão incomum, dados os dias e horários de uso anteriores. Durante o interrogatório inicial, Amin mencionou ter um álibi para a noite do dia 28, antes mesmo de ser questionado, o que sugere que ele pode ter planejado antecipadamente o que diria quando fosse interrogado pela polícia. Apesar da escassez de evidências diretas, as evidências circunstanciais foram consideradas fortes o bastante para avaliar o caso como um todo. Mas alguns tinham esperança de que a falta de evidências diretas não poderia provar sem uma dúvida razoável que Amin era culpado do crime. A única evidência aparentemente não esclarecida foi a pegada encontrada no apartamento de Saga, que não correspondia a Amin. Contudo, isso não descarta a chance de Amin estar presente no dia 28. Amin rejeita qualquer irregularidade. Sim, estou em negação há 9 meses agora, ele disse em um de seus últimos interrogatórios, e quis dizer que amava Saga. Além disso, a investigação sobre os medos de Amin de que sua família o renegasse por desonrar o nome da família foi considerada inconclusiva. Em resumo, não há evidências de que a família sabia da namorada grávida e do plano dele de morarem juntos uma semana depois. É provável que Amin tenha inventado essa desculpa, escondendo-se atrás de sua religião e herança somali, e nunca saberemos se sua família acolheria seu bebê e Saga de braços abertos em suas vidas. Presidente do tribunal sueco, Lars Gunnar Lund, declarou que este é um crime de honra e a polícia sueca até definiu sua versão deste tipo de crime. Segundo o promotor, Mohamed Amin Ibrahim vivia em um contexto honroso de sua própria definição, onde ele não tinha permissão para estar com, citação, mulheres brancas. Em 5 de junho de 2024, Mohamed Amin Ibrahim, de 22 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Saga. O tribunal foi unânime em sua decisão. Amin continua a negar qualquer irregularidade. Citação: "Eu amo Saga e nosso filho em comum, e nunca tive nenhum pensamento, ideia ou plano para matar Saga. Violência não faz parte de mim", disse ele durante o julgamento. Amin e seu advogado acreditam que outra pessoa cometeu o crime e planejam recorrer da sentença. Lembre-se de deixar um like, se inscrever e